Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Vocês estão bonzinhos? Eita, agora. Podeis assentar. Irmãos, toda vez que eu subo aqui, eu sempre falo isso quando eu pego o microfone. Pensa num cara com vergonha. Que é isso, varão? É isso. Irmão, pra mim, ficar aqui é benção. O cara ministra lá, eu tô aqui dando um apoio. De boa. Mas Deus gosta de tirar a gente da zona de conforto. Amém? Eu trouxe aqui, e eu vou dizer propositalmente por quê. Quem me conhece, vou aproveitar aqui o texto de Moisés, bispo. Ele fala assim, que quem me conhece pelo meu nome, sabe que eu sou um cara da tecnologia. Irmão, os raizão pode ser que não goste muito, mas isso aqui também é ferramenta, irmão. Amém? Então, assim como meu pai também falou, não fiquem escandalizados. O que vai sair daqui é a mesma coisa que vai sair desse livro. Amém? Hoje eu quero falar com vocês na nossa série Aprendendo com. Eu tô ouvindo as folhinhas mexendo aí, meu. Será que os irmãos já sabem? Vavá. Antes de falar, a gente ouviu algumas histórias, né? Sobre Jó, sobre Maria, sobre Jetro. Irmão, cada um tem o seu jeito especial de ser pra gente. Jó pelo seu temor a Deus, né? Daniel pela sua dependência de Deus e a sua oração. Ah, a Laurinha desceu junto com a minha digníssima. Pra quem não conhece, essa aqui é a Amanda, minha esposa, minha belíssima esposa. Desculpa aí, é mais bonita que todas, tá bom? Essa é minha criancinha. Volta pra lá. Ó, irmão, é voz de autoridade. Deu certo. Deu certo. Ô, glória, obrigado, pai. Cada um tem seu jeito especial de ser para nós. E a gente acaba escolhendo nossos favoritos. Claro que tem gente que tem 5 favoritos, 10 favoritos, porque a Bíblia, irmão, tem um monte de história boa. Mas hoje eu quero falar para vocês de um cara conhecido demais, que era Moisés. Amém? O nosso texto base vai ser Êxodo 33, versículo 17. Dá para pôr aqui, Jorjão? Eu vou contigo. Êxodo 33, versículo 17. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Deixa eu fazer uma coisa aqui que o Renan, nosso líder da mídia, vem incentivando, né? Então, você que está em casa, ô irmão, tá na hora de vir assistir aqui também, varão. Sai do sofá, benção. Aqui também é bom. Mas assiste aí também. Compartilha, curte, alcança o maior número de pessoas que você pode, amém? Bora lá, irmãos. Para quem conhece a história de Moisés, e não dá para dizer que eu vou conseguir falar tudo que a gente pode aprender com ele, porque o cabra era bom demais. Mas do pouco que a gente sabe, Moisés era filho de Joquebede e Arão. Está lá escrito em Êxodo 6, versículo 20. Moisés nasceu em um tempo muito difícil. Ele nasceu numa época em que
o faraó mandava matar qualquer homem que nascia. Hebreu. Irmão, o negócio era louco, varão. Imagina, pastorzão. Você nascer e tô correndo risco de vida. É difícil. E por que o faraó estava com tanto medo dos homens dessa época? Havia uma promessa sobre a vida de Moisés também, que veio lá de trás, de Jacó, se tornou Israel, e aí em diante, que era o quê? Que o povo israelita ia dominar as nações, iam se fazer numerosas na terra. Então o povo começou a crescer tanto, que o faraó ficou com medinho, mano. O faraó olhou assim, eita, esse povo aí tá crescendo, tá ficando mais forte que a gente. E aí ele cria essa lei. Então Moisés nasce em um tempo difícil. Em um tempo em que ele manda escravizar os homens que já eram nascidos e matar as crianças que iriam nascer. A primeira coisa que eu aprendo com Moisés: tempos difíceis geram pessoas fortes. Eu vou fazer o possível para não chorar aqui, porque eu sou muito chorão. Mas se eu chorar, vocês me ajudam aí, bate palma, dá uma força aí, tá bom? Porque para recuperar é difícil, eu fico aqui. Mas é bênção, amém? Como a gente disse, Moisés nasceu debaixo de uma ordem de morte. A família de Moisés estava passando por um período difícil. Imagine você, mãe, em um período em que a maior autoridade no país diz: qualquer filho homem que nascer tem que ser jogado no rio Nilo, tem que ser morto. Irmão, é difícil. E isso gera muitos medos. Medo de se relacionar, de ter aquele tempo à noite que os casados sabem como é. Medo de que o filho que vai nascer seja homem. Medo de como vai ser pegar o seu filho e jogar. É difícil aquela época. E até a gente imaginar a situação nos comove. Se eu, como pai, que estou me esforçando para não chorar, que fique claro, quase choro, imagine uma mãe que na hora que seu filho nasce, a parteira percebe e fala: ele tem que morrer. Era um tempo difícil para Moisés. Mas mesmo assim, Moisés é levado a uma condição de vida. A mãe dele não aceita que ele morra. Porque mãe, Pautão, mãe é mãe, né, meu? Mãe é heroína, velho. E ela decide: não, eu não vou jogar Moisés. A história fala que ela pega o menino, coloca numa cesta e solta no rio, na margem do mesmo rio em que as crianças eram jogadas. Ela sabia do risco que Moisés ia passar, mas ela acreditava na promessa que Deus tinha sobre a vida de Moisés. E aí Moisés vai, a gente consegue imaginar a onda jogando a cestinha para lá, para cá, de repente um jacaré dali para cá, um peixe, sei lá o que tinha naquele rio. Mas ele foi ali, ó. Ixi, esqueci, vou virar figurinha, bicho. Oh, meu Deus do céu. Ele foi ali e chegou no lar de quem havia mandado matar todos os homens. Então Moisés, embora fosse hebreu, ele teve condição de vida. Foi dada uma oportunidade para ele permanecer vivo. E para quem conhece a história,
A filha de Faraó encontra Moisés na margem do rio e ela fala: esse menino é hebreu. E aí a irmã de Moisés, que estava só ali, ó, eita, vou lá, minha chance. Ela vai e fala: se você precisar, eu conheço uma moça para cuidar desse cara aí. E aí Moisés é criado por quem? Pela mãe dele. Foi só dar um rolê, irmão. Ele só queria curtir um pouco as ondas. Moisés era surfista desde pequeno, meu. Olha aí, pega a visão. Amém? Então, poxa, Moisés, ao ser criado com a sua mãe, ele aprende o quê? Filho, você é hebreu. Você acredita em um único Deus. Você não pode maltratar. Você tem que amar. Você tem que cuidar das pessoas. Você precisa ser assim. Moisés vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar à fase madura, em que a mãe dele precisa pegar ele e levar de volta para a princesa. E aí eu imagino Moisés chegando lá na princesa. Eita, minha mãe falou que eu não posso ser igual a esse povo aí, meu. Bora. Tempo difícil, situações difíceis, leis difíceis. Moisés é criado por Joquebede para ser hebreu, dentro de um povo egípcio. O povo hebreu acreditava em um único Deus. O povo egípcio acreditava em vários deuses. Isso não é fácil, irmão. É como um deficiente visual. O cego no mundo precisa se adaptar ao mundo ou o mundo se adapta ao cego? Se você for analisar, o cego quando sai de casa, ele deixa de ser cego? Não. O mundo precisou inventar para ele o piso tátil. O mundo precisou inventar para ele o elevador com alto-falante. Ou vocês acharam que era para vocês? Ah, é para ele, pô. O mundo precisou inventar o botão com as letrinhas lá em braille, para ele saber o que apertar. O mundo precisou se adaptar ao cego. E Moisés tinha uma missão: fazer com que o Egito se adaptasse ao que Deus queria. Moisés estava na minoria, irmão. E a minoria tem que conquistar a maioria. É para isso que a gente veio desde sempre, para salvar as pessoas. Amém? Moisés pastoreou ovelhas. Ele provocou milagres. Ele fez um monte de coisa, irmão. Moisés era um cara chamado para resolver problema. Conversei isso com o bispo esses dias. E quem resolve problema, irmão, não está o tempo todo. Não consigo mais. Não tá. Pode até dar uma resmungada, vai. Mas resolve. Procura solução. Então Moisés foi criado nessa situação. E a gente não é muito diferente de Moisés, irmão. A gente nasce e cresce aprendendo que a gente precisa ser obediente a Deus, que a gente precisa servir a Deus, que a gente precisa salvar pessoas, enquanto boa parte do mundo aprende o contrário. Assim como Moisés, a gente também foi chamado num tempo difícil, com leis estranhas, difíceis de lidar, com pessoas no poder difíceis de aceitar, coisas que nos oprimem, países em que nós vemos cristãos sendo mortos por abrirem a Bíblia. Ou seja, nós, como cristãos, Renan, assim como Moisés, precisamos ser o quê? Lá em João 1, versículo 4 e 5 diz o seguinte: a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Irmão, se a gente está num ambiente de escuridão, a gente veio para ser o quê? Mateus 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se o mundo é escuridão, vocês são a luz desse mundo. Assim como Moisés era. Renan, imagina ele crescendo. Filho, você vai ter que viver no meio de um povo que não acredita no nosso Deus. Você vai ter que viver num povo que tem o costume de nos escravizar o nosso povo. E você vai estar lá no meio para ser diferente deles. Amém? A segunda coisa que eu aprendo com Moisés: Deus estava com ele. Vai lá, Jorjão. Êxodo 3. Ô, louco, meu. Que isso, hein, Renanzão? Bonito, hein? Gostei da arte, meu. Que isso, hein? Vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto neste monte. Culto a mim neste monte. Amém? Moisés, irmão, ele está lá no Egito, crescendo, tal. E aí chega um período em que ele mata um egípcio. Nesse momento ele foge com medo do que podia recair sobre ele. E ele vai viver no deserto. E lá no deserto, ele conhece Jetro, ele conhece a esposa dele, e ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro. E aí, irmão, Moisés está lá, pastoreando as ovelhas, a história conta, vocês podem ler depois. E aí ele é atraído para um lugar um tanto curioso. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Bispão, eu ia cantar aqui, você achou que eu não ia? E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E aí ele, opa, tem um negócio rolando ali. Ele entra no lugar que está uma sarça pegando fogo. E aí Moisés vê, a sarça não é consumida e o fogo não apaga. Que negócio incrível! E aí da sarça saiu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. Irmão, na mesma hora ele fala: eis-me aqui. Êxodo 3, versículo 7. Naquele momento Deus fala para Moisés: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para fazer isso? Versículo 12. Eu estarei com você.
Irmão, por que você está preocupado com quem você é? Se quem está contigo é o Criador. Moisés estava ali e por vários versículos da história ele fala: mas Deus, eu não consigo. Mas Deus, quem eu sou para fazer isso? E Deus fala para ele: mas eu vou estar contigo. Sou eu que faço todas as coisas, sou eu quem crio. E não é muito diferente da gente. O momento era caótico, irmão. Moisés tinha medo, sim. Era o faraó que tinha dado a ordem. O faraó já sabia, depois do que Moisés tinha feito. O faraó sabia que Moisés tinha fugido. E aí Deus fala para ele: vai lá. E não era vai lá e bate um papo com o faraó. Vai lá e leva o meu povo embora. Ô irmão, mesmo sendo Moisés, ele teve medo. Ele se depara com a situação de: eu que errei, agora tenho que voltar lá, debaixo de uma ordem de quem me criou, para livrar o meu povo. Moisés sabia que não ia ter como ele não aceitar. É muito comum, todas as vezes que precisamos fazer algo para Deus, a gente duvidar de si mesmo. Porque Deus, como a Fafá disse, meu Deus é um Deus grandão. Irmão, eu tenho uma filha, eu tenho que assistir 3 palavrinhas. Estou bem em suas mãos. A gente tem medo de falhar. Sei todas. A gente tem medo de falhar com Deus. Se a gente tem medo, Tony, de falhar com os nossos pais, imagina com Deus, que é muito maior, que sabe tudo sobre a gente. Mas, irmão, a gente leu aqui: Deus espera que sejamos luz na escuridão. E por quantas vezes a gente não preferiu acender a luz de alguém ao invés de usar a nossa própria luz? A gente precisa assumir essa responsabilidade de aparecer no meio da escuridão, de ser a salvação que as pessoas esperam. E é aqui que Moisés aceita isso. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha mão direita vitoriosa. Moisés então confia na palavra. Moisés fala: beleza, fechou, Deus. O que é para eu falar quando chegar lá? Você vai falar assim, ó: o eu sou, mandou vir aqui e te falar: liberta meu povo. Então, Moisés saiu de lá da sarça assim, ó: o eu sou, mandou vir aqui, liberta meu povo. Eu sou, mandou vir aqui, liberta meu povo. O cara chegou lá. Entrou lá no Egito. Irmão, o cara era procurado. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Mas ele estava aqui: o eu sou, me mandou vir aqui libertar meu povo. Entrou lá, chegou no faraó: o eu sou, me mandou libertar esse povo. Quem era Moisés, irmão? Oh, irmão, que é isso, varão?
Moisés estava discutindo com o rei daquele lugar, com o cara com mais autoridade naquele mundo ali. Faraó dá atenção para ele? Ah, você tá louco? Esse povo aqui me serve. Eu não vou liberar ninguém, não. De forma resumida, tá? Pois vocês podem ler mais a história. É aí que está o ponto. Moisés recebe a orientação de Deus. Ele chega lá e fala: eu vou libertar o povo. E a primeira coisa que o faraó tenta fazer é o quê? Calar Moisés. Mas, para quem anota, toda vez que você usar a autoridade espiritual que Deus te deu na terra, as autoridades da terra terão medo de você. Porque Deus te dá uma promessa. Ei, vocês vão fazer obras até maiores do que as que eu fiz. Deus te dá autoridade na terra também. Porque tudo que é ligado nos céus também é ligado na terra. Então Moisés chega lá e fala: você não vai liberar meu povo, não? Moisés olha: não. Ele faz assim, ó: 10. E sai de cena, irmão. Estou conjecturando, obviamente, né? Aí Deus vem o quê? Deus faz o povo do Egito sofrer, mano. Por quê? Nunca foi sobre Moisés. Era sobre Deus. Era Deus quem tinha autoridade naquele lugar. Era Ele quem decidia o que ia acontecer com aquele povo. Amém? Deus vem com 10 pragas. O povo hebreu que estava sofrendo agora, quem sofre é o povo egípcio. E naquele momento, depois das 10 pragas, depois das várias vezes em que Moisés visita o faraó e fala: liberta meu povo, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. O faraó resolve deixar. E aí, irmão? Moisés deixa de ser um líder de um pequeno rebanho de ovelhas para um líder de uma nação. Quem é Moisés? O tempo todo ele reconhece que não é ninguém. Ele reconhece o tempo todo que quem fez tudo aquilo acontecer foi Deus. Ele reconhece o poder de Deus sobre a vida dele. Pergunta aí pro irmão que está do seu lado. Eu sempre quis fazer isso. Eu nunca lembro, toda vez que eu ministro com os jovens. Irmão do céu, eu vou ministrar com os jovens, às vezes aí eu esqueço, fico, pô, não realizei meu desejo. Pergunta aí pro irmão que está do seu lado. Se não tiver um, procura um aí. Quem é você? Não responde, hein? Não responde, só pergunta. Agora responde para ele: não sou ninguém, mas sou filho do Deus que pode tudo. O tempo não era fácil. Moisés está com um povo que é totalmente dependente do Egito, que embora escravizado, se alimenta e ganha um pouco, mas ganha. E agora ele não tem mais sob a responsabilidade dele somente ovelhas, que no máximo faz um bé. Foi bom, vai, minha imitação foi boa. Agora ele tem pessoas que vão ter que caminhar por um longo trajeto. Ainda é um tempo difícil para Moisés. Mas Deus estava com ele, irmão. Irmão, ó,
Vocês lembram da história? De manhã, coluna de nuvens, o vento para arejar, porque eles estavam caminhando no deserto. De noite, coluna de fogo para esquentar, porque no deserto de noite é frio. Era um monte de milagre acontecendo. Beleza? E aí vem a terceira e última coisa que eu aprendo com Moisés. Pelo menos para mim, essa é uma das mais especiais. Jorjão, Êxodo 33, versículo 12. Vamos ler junto. Quem tiver com a Bíblia, já abre aí também. Foi? Jorjão, a gente vai até o 21, hein? Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza a este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Moisés, irmão, esse é o plus dele. Ele não era como a maioria de nós. Poxa, Deus falou comigo através de um sonho. Deus usou um irmão que me entregou uma palavra. Deus me mostrou algo acontecendo, uma visão. Moisés se encontrava com Deus todos os dias. E ele falava diretamente com Deus. Ele ouvia a voz do Senhor sem nenhuma dúvida. E a terceira coisa que eu aprendo: eu preciso querer a glória de Deus. Moisés está vivendo coisas incríveis com Deus. Através do poder dele, ele fez a água sair da rocha. Ele viu o alimento multiplicar. O Tony faz legal essa cena aí, né, Tony? Coloca o cajado lá no mar, o mar... Moisés só está vivendo coisa grande. Mas ele sabe que abrir o mar não é tão grande como ver a glória de Deus. Ele quer ver mais. Ele quer ter mais de Deus. Moisés quer sair de um estado de
muita bênção para algo inimaginável, algo que ninguém tinha vivido até então. E aí, irmão, quando eu leio esse trecho, eu consigo ver Moisés aqui, ó. Oh, Deus, eu fui lá, né? O Senhor me pediu, eu libertei o povo. Eles vieram comigo, eu tô aqui com eles. A gente está vivendo da graça do Senhor. Eu tô aqui cumprindo os seus deveres. Mas ainda é um tempo difícil, Deus. Mas eu nunca te pedi nada. Deixa eu te ver. A gente anda tão preocupado. Falei para a Amanda, não ia dar nenhuma palavra de exortação. Mas a gente anda tão preocupado. Entende com carinho essa, irmão? Com promoção salarial, com conquistar um imóvel, adquirir algo, até desejos nobres, constituir uma família, ter um marido, ter uma esposa. Quando o mais lindo de tudo tinha que ser querer a Deus. Moisés, ele se encontra, como vocês aprenderam, num tempo difícil, indo contra todas as regras que tinham naquele tempo, se colocando firme, com um povo atrás dele que às vezes murmurava muito, que chegava a pedir para voltar para o Egito. Mas ainda assim ele mantém firme na cabeça dele: eu quero a glória de Deus. Pode apagar a luz, viu? Pessoal do louvor, pode subir. Fique de pé, irmão. Deus diz para Moisés, no versículo 17: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus estava feliz com Moisés. Moisés havia cumprido boa parte das tarefas que Deus tinha entregado para ele. Deus estava como lá nos céus? Ô Miguel, vai lá, Moisés. Confiou, colocou o cajadão lá, abriu o mar. Moisés está levando o povo, ó. Moisés está me ouvindo, ele está sendo obediente. Deus dá a chance para Moisés, através de uma fenda, ver a sua glória pelas costas de Deus. Quantos aqui querem ver as costas de Deus? Quantos de vocês querem ver mais da glória de Deus? Entenda que isso que a gente aprende aqui é para todos nós. Você não precisa se sentir na situação de eu estou errado. Essa palavra não é só para quem de repente errou. Para quem de repente está numa situação difícil. É para você também, que vive algo bom, que está numa situação boa também, e que quer ver mais de Deus, que quer consumir mais da glória do Pai. Vocês querem mais da glória de Deus? O louvor vai cantar uma canção. Preste atenção. Não precisa sair do seu lugar.
É uma palavra para todos nós. E cante, e entenda o que o louvor diz, amém?